Como ter suas orações atendidas por Deus? Deus fez o homem à sua imagem. Os que sabem como recebê-lo percebem a divindade adormecida em si mesmos ao expandir seus poderes mentais. Sendo filhos de Deus, temos como ele o potencial de dominar todas as coisas no universo. Surge a pergunta: por que é que muitos dos nossos desejos não são atendidos e que numerosos filhos de Deus sofrem intensamente? Deus, com sua divina imparcialidade, não poderia fazer alguns de seus filhos melhores que os outros. Ele fez originalmente todas as almas iguais e à sua imagem. Elas receberam também os maiores dons de Deus, e livre-arbítrio e o poder de raciocinar e agir segundo a razão. Em algum ponto, em algum momento no passado, elas violaram as diversas leis de Deus e produziram consequentemente resultados consoante as leis. Todos os seres humanos recebem liberdade absoluta para usar sua razão corretamente ou não. O uso errado da razão concedida por Deus leva ao pecado, que é a causa do sofrimento. O uso correto leva à virtude, que é a precursora da felicidade. Em sua nobreza infinita, Deus não nos castiga, nós é que nos punimos por meio de atos irracionais, ou nos recompensamos por meio da boa conduta. Só isto explica por que a responsabilidade divina cessou quando ele dotou o ser humano de razão e de livre arbítrio. O homem usou mal essa independência que Deus lhe deu, e desse modo trouxe a si próprio a ignorância, o sofrimento físico, a morte prematura e outros males. Ele colhe o que semeia. A lei de causa e efeito aplica-se a todas as vidas. Todos os hojes da vida de uma pessoa são determinados pelos atos de todos os ontens, e todos os amanhãs dependem de como lidamos e vivemos com os hojes. Assim é que esse homem, embora criado à imagem de Deus e potencialmente dotado dos poderes divinos, perde, devido a seus próprios defeitos e limitações autoimpostas, sua pretensão e seu direito inato ao domínio sobre o universo do Pai. O mau uso da razão e a identificação da alma com o corpo transitório ou com influências mundanas, hereditárias ou ambientais são responsáveis pelo desespero e pelo sofrimento dos seres humanos. Como um adormecido filho de Deus pode tornar-se desperto? Entretanto, permanece o fato de que cada ser humano, por mais errado que esteja por fora, por dentro ainda é filho de Deus. Até o maior dos pecadores nada mais é do que um filho de Deus que não despertou, um imortal adormecido que não recebe a plena luz divina por se recusar a refinar a consciência. Encontra-se escrito em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mesmo aos que creem no seu nome. O oceano não pode ser contido em uma taça, a não ser que a taça se faça tão grande quanto o oceano. De modo similar, a taça da concentração e das faculdades humanas precisa ser ampliada para poder abarcar a Deus. Receber denota capacidade adquirida pelo autodesenvolvimento, é diferente da simples crença. Como a crença de ser filho de Deus pode se transformar em realização? O significado das palavras de São João é este: os filhos adormecidos de Deus que despertam seguindo a lei da disciplina espiritual recebem ou sentem a Deus por meio de sua intuição desenvolvida e assim recuperam seus poderes latentes como filhos de Deus. É a ignorância que leva o ser humano a se imaginar pequeno e limitado. A ignorância é o maior de todos os pecados. É o ser humano adormecido na ilusão que reconhece e fortalece o sonho da debilidade humana. É errado para a alma, na roupagem do ego, acreditar-se limitada pelo corpo em vez de reconhecer-se como parte do espírito ilimitado. É bom e correto crer que somos filhos de Deus em vez de filhos de seres mortais, pois uma verdade metafísica é que o homem é essencialmente feito à imagem de Deus. Portanto, é um erro imaginar que o ser humano é uma criatura perecível.
Mesmo só pela crença podemos gradualmente cultivar esse conhecimento intuitivo e um dia perceber a verdadeira natureza da alma como um filho de Deus. Assim, um filho perdido precisa começar a crer nesta verdade, pois a crença é a condição inicial para testar e conhecer uma verdade. Quando em dificuldades, a pessoa reza automaticamente a um Deus desconhecido, esperando alívio. Se sair da dificuldade, mesmo que por acaso, ela acredita que sua oração foi ouvida e atendida por Deus. Mas se a prece não for atendida, a pessoa fica confusa e começa a perder a fé em Deus. Exigência versus oração. Meu objetivo ao apresentar estas exigências sagradas no livro Sussurros da Eternidade, recebidas no decurso de várias e frutíferas comunhões com nosso Pai, é possibilitar a todos um contato eficaz com Deus. Prefiro a palavra exigência à palavra súplica, porque a primeira não traz consigo o conceito primitivo e medieval de um Deus com um rei tirano a quem nós, como mendigos, temos de adular e suplicar. Existe uma grande dose de mendicância e ignorância nas preces comuns. As pessoas rezam de qualquer jeito. Poucas sabem como orar e tocar Deus com a oração, tampouco sabem se as preces foram atendidas ou não, ou se as coisas aconteceram sem serem afetadas pelas orações. Tampouco distinguem entre as coisas que necessitam e as coisas que querem. Às vezes é muito bom que não recebamos o que pensamos querer. Um menino pode querer tocar no fogo, mas para evitar que ele se machuque, a mãe não atende a esse desejo do filho. Deus, embora seja todo-poderoso, não age de modo contrário à lei ou de maneira arbitrária apenas porque alguém ora. Ele deu independência ao homem e este faz o que lhe apraz. Perdoar as falhas humanas de modo que o homem continuasse com seu comportamento errado sem consequências significaria que Deus está se contradizendo, desconsiderando a lei de causa e efeito aplicada à lei de ação, e que Ele maneja as vidas humanas não de acordo com as leis que criou, mas sim de acordo com seu capricho. Deus não se comove com a adulação nem com o louvor para alterar o curso de suas leis imutáveis. Devemos então viver sem a intercessão da graça e da misericórdia de Deus e permanecer vítimas de nossas fragilidades humanas? Precisamos então, de maneira inevitável, enfrentar os frutos de nossas ações como se decorressem de uma predestinação ou do chamado destino? Não. O Senhor é ao mesmo tempo lei e amor. O devoto que com fé e devoção puras busca o amor incondicional de Deus, e que também ajusta suas ações para que estejam em harmonia com a lei divina, receberá certamente o toque purificador e amenizador de Deus. Qualquer pecado e suas consequências podem ser perdoados se o devoto arrependido amar a Deus com suficiente profundidade e com isto sintonizar sua vida com o Senhor todo misericordioso. O melhor caminho não é implorar favores ou anistia dos maus resultados nem se resignar e ficar ociosamente sentado, convidando a lei da ação a seguir seu curso. O que fazemos, podemos desfazer. Temos que adotar os antídotos corretos para nossos atos venenosos. Por exemplo, e muitas vezes a doença poderá ser vencida se obedecermos às leis da boa saúde. Mas quando sofrimentos e doenças crônicas estão além do controle do cuidado humano, quando o poder dos métodos humanos não consegue mais curar os males físicos ou mentais, revelando suas limitações, então temos que pedir a ajuda de Deus, dele que tem poder ilimitado. Precisamos exigir amorosamente as coisas como filhos de Deus, e não como mendigos. Toda oração que implora, não importa quão sincera seja, limita a alma. Como filhos de Deus, precisamos crer que temos tudo o que o Pai tem. Essa é a nossa herança. Jesus compreendeu esta verdade. Eu e meu Pai somos um. Eis porque ele tinha domínio sobre tudo, como o tinha seu Pai. A maior parte de nós roga e implora sem primeiro estabelecer, na própria mente,
seu direito divino de herança. É por isso que somos limitados pela lei da mendicância. Não temos de implorar, mas de reivindicar e exigir de nosso Pai o que nós, por imaginação humana, pensamos ter perdido. Nesta fase, torna-se necessário destruir os pensamentos equivocados de muitas eras, o de que somos frágeis seres humanos. Precisamos pensar, meditar, afirmar, crer e perceber todos os dias que somos filhos de Deus e agir de acordo com isso. Pode levar tempo para alcançarmos essa percepção, mas precisamos começar com o método correto, em vez de fazermos apostas na mendicância anticientífica das preces, e, em consequência, ficarmos sujeitos à descrença, às dúvidas ou à trapaça da superstição. Só quando o sonolento ego se percebe não como um corpo, mas como uma alma livre, ou filho de Deus, que reside no corpo e opera por meio dele, é que pode, de acordo com a lei e com o que é correto, exigir seus direitos divinos. Devoção e atenção profunda são necessárias. Estas exigências sagradas revelam algumas atitudes da alma que tiveram êxito em receber a resposta de Deus. Contudo, não basta meramente exigir usando a linguagem de outrem. Ao se encontrar com a pessoa amada, ninguém precisa de um livro de amor, mas apenas da linguagem espontânea do coração. Se a pessoa usa a linguagem de amor de outrem nos pedidos que dirige a Deus, tem de fazer suas as palavras que usa, compreendendo-as plenamente, fixando-se no significado delas e aplicando a elas o máximo de concentração e de amor, para que não fiquem fora de propósito. É como quando quem ama se dirige à pessoa amada na linguagem de um grande poeta, dando vida às palavras com seu próprio amor e sentimento. A repetição cega de exigências ou afirmações sem, ao mesmo tempo, devoção ou amor espontâneo torna a pessoa uma simples vitrola de rezar a que não sabe o que significam suas orações. Resumir orações de modo mecânico enquanto pensa interiormente em outra coisa não produz a resposta de Deus. Uma repetição cega, tomando o nome de Deus em vão, é estéril. Repetir uma exigência amorosa ou prece de maneira reiterada, em voz alta ou mentalmente, com atenção e devoção que se aprofundam cada vez mais, espiritualiza a oração e transforma a repetição consciente e cheia de fé numa experiência superconsciente. O ser divino não pode ser enganado por orações fingidas, porque ele é a fonte dos pensamentos. Não pode ser subornado em nenhum momento, mas é fácil comovê-lo pela sinceridade, persistência, concentração, devoção, determinação e fé. Além disso, repetir uma prece longa e intelectual com a mente ausente desenvolve a hipocrisia, e orar ou exigir sem compreensão desenvolve a ignorância, o fanatismo e a superstição. Repetir uma exigência com fé e concentração profunda não é uma repetição mecânica, mas um poder que muda e progride, uma preparação mental que passo a passo alcança Deus cientificamente. Estas sagradas exigências são efusões lógicas, devocionais e profundas da alma. Se a pessoa prepara a mente pela concentração e depois afirma estas exigências divinas e científicas mentalmente, ou em voz alta, quando em grupo, com fé e devoção crescentes, está fadada a colher os resultados. Sua exigência mais importante é restabelecer a unidade com o Pai Divino como filho dele. Perceba esta verdade, e você terá recebido tudo. Exija sem cessar e receberá. Após semear a semente da exigência no solo da fé, não queive de vez em quando para examiná-la, senão ela jamais germinará em realização. Semeie sua semente da exigência na fé e regue-a com as reiteradas práticas diárias da forma correta de pedir. Não desanime se os resultados não aparecerem imediatamente. Mantenha-se firme em sua exigência amorosa e você recuperará o direito à herança divina que foi perdido. Quando isso acontecer, e só quando isso acontecer, a satisfação magnífica visitará seu coração. Peça com insistência até estabelecer seus direitos divinos. Exija amorosamente sem cessar o que lhe pertence, e você o receberá.
Ao exigir corretamente, não abra espaço para a superstição, a decepção ou a dúvida. Uma vez que aprender a operar a cadeia certa de causas que efetivamente comovem a Deus, você saberá que Ele não se escondia de você, mas é você quem se escondia dele atrás da sombra escura que você mesmo criou. Uma vez que sinta, por meio do conhecimento intuitivo, que é filho de Deus, então pelo esforço firme da disciplina mental e da meditação devocional você terá domínio sobre todas as coisas. Se a sua exigência não for satisfeita nem respondida, culpe apenas a si mesmo e as suas ações passadas. Não desanime. Não diga que se resignou ao destino ou às ordens predeterminadas de um Deus caprichoso. Tente, esforçando-se ainda mais após cada fracasso, obter o que não tem, o que ainda não recebeu por suas próprias falhas, mas o que já é seu no espírito. Exija com santa devoção o reconhecimento de sua herança divina como filho de Deus. Saber exatamente como e quando orar, segundo a natureza de nossas necessidades, é o que traz os resultados desejados. Quando se aplica o método correto, ele faz com que as leis adequadas de Deus ajam. A ação dessas leis produz resultados cientificamente. Algumas dicas práticas. Escolha a exigência segundo suas necessidades. Sente-se imóvel numa cadeira de espaldar reto, mantenha a coluna ereta e tranquilize a mente. Assim como é impossível acender um fósforo molhado, uma mente saturada de dúvidas e inquietude não consegue produzir o fogo da concentração, mesmo que esforços prodigiosos sejam feitos para acender a fagulha cósmica. A chama da inspiração se oculta nas frases das orações exigências deste livro. Mas como as preces são apresentadas pelos meios mudos da tinta de impressão, do papel e dos significados intelectuais, é necessário usar a intuição e a devoção para acender a chama iluminadora interna. Com a ordem de sua profunda percepção intuitiva, semelhante à que Cristo deu, faça ressuscitar, do sepulcro dos conceitos intelectuais e vazios, a substância que se encerra no âmago das palavras. Mentes diferentes lendo a mesma prece podem interpretá-la de modo diferente. O imenso oceano da verdade só pode ser medido e percebido de acordo com a capacidade da inteligência e da percepção de cada um. Do mesmo modo, a inspiração por trás das orações exigências será sentida de acordo com a profundidade do sentimento e da intuição de cada pessoa. Para se beneficiar plenamente do calor divino que há nestas exigências, deve-se ler apenas um parágrafo de cada vez, imaginar mentalmente o significado, visualizar a imagem do que está sendo dito e meditar profundamente sobre ela até fazer emergir sua essência ardente, livre das limitações mundanas. Se desejar, você pode ler a oração exigência completa para obter uma rápida ideia de todo o seu significado. Mas relê-la muitas e muitas vezes, com os olhos fechados, tentar sentir, todas as vezes, a profunda inspiração que há ali vai espiritualizar a oração, quer dizer, vai despertar a inspiração adormecida embaixo do espesso cobertor das palavras. Com os olhos fechados e elevados para o ponto da concentração espiritual entre as sobrancelhas, medite no significado da exigência selecionada até que se torne parte de você. Sature a exigência com devoção enquanto medita nela. Quando se aprofundar na meditação, aumente a devoção e mentalmente ofereça a exigência como expressão de seu coração. Impregne-se da firme convicção de que Deus sente o anseio de seu coração expresso nessa exigência específica. Sinta que, logo atrás da cortina da exigência devocional, Deus escuta as palavras silenciosas de sua alma. Sinta isso. Unifique-se com a exigência de seu coração e fique totalmente convicto de que o Pai o ouviu. Depois se ocupe com seus deveres, sem procurar saber se Deus concederá o que você pediu. Acredite plenamente que a exigência foi ouvida e que você saberá que o que pertence a Deus também lhe pertence. Medite em Deus sem cessar, e quando você o sentir,
obterá sua legítima herança como filho divino. Flores diárias da planta sempre viva das orações exigências. Estas exigências me foram dadas pelo Pai Universal, não são minhas. Eu apenas as senti e lhes dei expressão por meio das palavras, para poder compartilhá-las com você. Minhas bênçãos estão nelas e oro para que façam soar uma nota correspondente nas cordas vivas da harpa de seu coração, para que você também possa senti-las como eu as senti. Orações exigências são como plantas sempre vivas que produzem sem cessar novos botões. A planta da oração tem os mesmos ramos de palavras, mas diariamente apresenta novas rosas de sentimento e inspiração divina, desde que regadas regularmente com a meditação. A planta da oração também precisa ser protegida das pragas da dúvida, da distração, da preguiça mental, do deixar a meditação para amanhã, o amanhã que nunca chega, e de pensar em outra coisa enquanto se imagina que a mente está totalmente concentrada na força da prece. Esses parasitas nas plantas das orações devem ser destruídos pela fé, pela devoção a Deus, pelo autocontrole, pela determinação e pela lealdade a um só ensinamento. Rosas de inspiração imortal podem então ser colhidas todos os dias das plantas das orações exigências. Ó buscador do despertar da alma! Aquieta-te, e deixa que Deus te responda através de tua alma sintonizada pela intuição, aprende a conhecê-lo conhecendo o teu verdadeiro eu. Trechos do livro Jornada para a Autorrealização de Paramahansa Yogananda.